Isso é uma coisa muito importante. O cara que vem para a Legião, ele tem que estar realmente com um psicológico muito bom. Qual que é a pergunta que eu recebo bastante lá no Instagram? Giovanni, vale a pena ir para a Legião Estrangeira? A pessoa não tem outra maneira de migrar, vale a pena ou não? E ninguém melhor para responder isso do que uma pessoa que já esteve lá por vários anos. E para isso eu trouxe aqui meu brother. Como é que você tá? Muito bem, cara, e você? Tudo bem. Ó, tá morando aqui na Itália agora, ele vai explicar pra gente o porquê lá na frente. Estou de férias aqui, vim tirar a cidadania, hoje é o último dia aqui na Itália, mas viemos gravar esse vídeo. Eu não poderia sair daqui sem gravar esse vídeo para ficar de informação para você. Bom, se apresenta e conta um pouquinho o porquê que você veio e entrou na Legião, né? Bom, eu sou o Ricardo, né? A galera da Legião com certeza me conhece. Saí da Legião como caporal, Caporal Carvalho. Passei 3 anos e 2 meses na Legião, não tenho problema nenhum em dizer isso. Saí de cabeça erguida, né? Tenho meus motivos para ter saído antes do fim do meu contrato. Mas vamos começar falando do início, né? Do início. Como é que se faz hoje para estar na Legião? E por que que eu vim para cá? Bom, como o Giovanni falou, né? Para quem não tem muita opção de visto, opção para imigração, a Legião é uma porta, né? Para os homens que querem tá saindo do Brasil, principalmente vindo aqui para a França, né? Para a Europa, é uma porta de entrada. Então eu tinha um sonho, eu fui militar no Brasil, eu tinha um sonho de morar fora, sempre tive, e estudar na França, né? Estudar gastronomia. Então eu vi na Legião uma coisa que unia as duas coisas. Uma coisa que eu sabia fazer muito bem, que era o militarismo, e eu gostava, né? Gosto ainda de ser militar, com uma oportunidade de morar fora do Brasil. Então, Eu vou ir te interrompendo para a gente ir sim, tirando as dúvidas que eu sempre recebo lá. Você era militar no Brasil antes? sim, fui militar. Serviu o Eu exército. servi o exército por 5 anos, eu fiz CPUR em 2010, né? Fui oficial temporário e passei os 5 anos na Brigada Paraquedista. E quais são os requisitos hoje para uma pessoa ser aceita na Legião? Porque tem gente que fala que eles olham os dentes e tem uma Uhum. boa saúde, aptidão Sim. física. O que realmente acontece lá? Bom, para você estar apto a ser um legionário, você precisa atender esses critérios, que são ter uma boa saúde e aptidão física, como o Giovanni falou. Hoje em dia, eles vão olhar, uma das primeiras coisas que vai ser olhado se você é casado ou tem filhos, porque a gente não pode afirmar se está ficando ou não está ficando, varia muito da época e da pessoa também. Cada um tem um perfil diferente. É, Tem que passar nos testes de aptidão física, nos testes de psicotécnico, motivacional. Então tem que atingir o nível mínimo ali do psicotécnico, que é onde muita gente fica reprovada. O exame de saúde também, se você tiver alguma cicatriz que seja muito grande, alguma cirurgia muito grave, né, quebrou o braço, pô, tem uma cirurgia grave que te limita a ter algum tipo de movimentação, ou então às vezes na força. Então isso também vai te fazer ser eliminado do processo. E um dos principais, eu acho que é o teste físico, que a galera tem que vir bem preparada. E o teste lá, que não é muito teste, não é uma entrevista, que é feita na... Como é que eu vou falar? Tem coisas que a gente não pode divulgar, né? Mas Sim. todo mundo já sabe como é que funciona. Você passa por uma entrevista onde vão checar seus antecedentes criminais, a sua história, né? Então, assim, mesmo tendo saído, tem certas coisas que eu evito falar, não é nada que é segredo nenhum, mas a gente evita dar algumas informações que são lá de dentro, né? Eu respeito muito isso. E aí tem muita gente que fica nessa entrevista porque às vezes foi vista alguma foto no celular do camarada envolvida com alguma coisa, com crime. Então, antigamente tinha essa história, né? A Legião, ela tem a fama de que é um exército de mercenários, né? É um refúgio para qualquer um. Exatamente. E não é assim. Hoje não é assim. Existe um órgão dentro da Legião que protege, né, os próprios legionários e protege a Legião como um todo. Então, muita gente pergunta, pô, Ricardo, é sério? É verdade que quando você entra lá você muda o nome? Sim, é verdade, todo mundo muda o nome. Você fica um tempo ali com um nome falso, podendo às vezes até estender pelo seu primeiro contrato e, se for da sua vontade, até permanecer com ele. Então,
Um exemplo, o cara tá lá no Brasil, ele compra uma passagem, segura o viagem como se viesse como turista, Uhum. e aí ele já pode se apresentar em um dos batalhões da Legião. Sim, exatamente. Então, o que eu falei, esqueci de comentar também, existem as idades permitidas, né? Que vai de 17 anos e meio até 39 anos e meio. Então, 17 anos e meio? sim, Caramba. só que nesse caso, como é menor de idade, ele tem que ter emancipação. Uhum. Dentro dessa faixa etária, o camarada está apto a se candidatar, né? Bom, para se candidatar é muito simples. É isso que o Giovanni falou. Você compra uma passagem no Brasil, vem para cá, vem para a França como turista, e ali tem os pontos de apresentação, né? Os dois principais são em Paris e em Albânia. Uma pergunta que eu recebo muito. Eu posso chegar na imigração e falar, estou indo para a Legião? Aconteceu isso com Olha, você? eu vim em 2021, quando a fronteira abriu, né? A fronteira estava fechada por causa do C-19. É, E aí, assim que a fronteira abriu, eu nem poderia ter viajado, nem poderia ter entrado, tinha que ter comprovação, tudo, assim, tava bem complicado, mas eu consegui, eu entrei, viajei, e na hora de passar na imigração eu falei, tô indo me apresentar à Legião Estrangeira, mostrei um documento, na época tinha um formulário Uhum. que era fornecido pela própria Legião, onde você se inscrevia, e eu preenchi aquilo, mostrei na imigração, entrei e passei de boa. Me apresentei em Paris, no Fornojan. Posso contar já um pouquinho como foi? Pode, pode. Eu fui direto pro quartel, cheguei do aeroporto, peguei o trem e aí fui diretamente. Não parei em lugar nenhum. Eu já conhecia Paris, já tinha feito uma viagem para Paris no ano anterior. Então eu falei, eu vou direto, porque às vezes eles questionam, ainda mais com a época que a gente estava vivendo ali, né? Não era legal ficar andando na rua. Então eu decidi ir direto. E aí me apresentei lá, fui muito bem recebido, né? Fizeram uma revista nos meus pertences e quando eu já entrei já me levaram para almoçar, estava na hora do almoço, almocei e dali eu já fui pro alojamento, deixei o que tinha ficado comigo lá e fui fazer o teste psicotécnico. Primeiro a gente faz um psicotécnico e faz as barras também. Fiz os dois, passei, o responsável no dia, que era um caporal-chefe, pegou os meus pertences de valor, eu tinha um cordão que estava comigo, um relógio e dinheiro. Pegou o dinheiro líquido que tinha. Eu tinha alguns dólares que eu tinha em casa, eu acabei trazendo para converter. Ele pegou também esse valor. Tudo depois volta para você, né? Quando acabar a sua formação, você vai receber depositado na conta ou vai receber um cheque, alguma coisa do tipo. Tudo vai voltar. E aí, nesse momento, eu passei ali no Fornojan, acho que uns 4 ou 5 dias. Uns 4 dias. E ali eu fiz os testes. Fiz exame médico, eu fiz o teste físico, e depois de ter sido selecionado, eu fui enviado para Albany. Albany fica no sul, fica próximo a Marseille, para quem não conhece. E lá é o centro de seleção, né, da Legião. E muitas das vezes quem faz os testes em Paris tem que repetir em Albany. Não foi meu caso. Eu não repeti o teste físico. Se repete sim o exame de saúde. Eu repeti o exame de saúde. Todas as entrevistas são refeitas. E você vai passando de níveis, né? Cada nível ali tem uma entrevista que é mais importante. E a galera fala, tem algum tradutor ou é tudo em francês? Não, no meu caso, eu peguei um entrevistador que era português, um entrevistador motivacional. No momento dos antecedentes ali na parte de polícia e tal, eu peguei um brasileiro. A gente tem contato até hoje, a gente virou amigo. É, o resto é tudo fala francês o tempo todo. Mas assim, facilita muito quando você pega alguém que fala a sua língua, Sim. né? Na época eu não falava francês, sabia muito pouco, assim, números, uma palavra solta ali que tinha estudado em casa e só. Mas facilita muito ter alguém que fala a sua língua. Uhum. E isso é uma dica muito importante, né? Estude o francês antes de vir se apresentar na Legião, porque isso vai abrir portas, né? Para quem sabe falar, já se destaca de uma forma, assim, muito... se destaca muito dos outros
e vai te facilitar a sua vida, tanto no aprendizado quanto na hora de receber uma ordem ou coisa do tipo. Até para a pessoa não ficar perdida, né? Sim, Já é um sim, sim, exército, ela sim. não sabe o que está acontecendo. Uhum, E se você não fala, é meio que no automático ali, vão sim. assinando e jogando você para lá e vai passando e tal. Não, exatamente. Tem hora que, por exemplo, para quem já foi militar sabe como é que é, né? Não sabe o que está acontecendo, abaixa a cabeça e segue. Só que às vezes tem alguém ali que pode ter uma má intenção. Por exemplo, vamos supor que você está concorrendo com um camarada que, pô, fala a sua língua e ele sabe o que está sendo dito. Aí ele quer passar na seleção, ele vai falar, pô, faz isso. E não era para fazer, era para fazer outra coisa. Acontece. Tem que ficar muito esperto com isso, porque tem gente que faz maldade no mundo todo. Então, assim, é bem Uhum, complicado, ainda mais quando você está concorrendo por uma vaga, né? sim. Então, assim, no exército você vai conhecer os seus melhores amigos, aqueles que vão estar ali com você sempre, para te ajudar nos momentos mais difíceis, mas também vai conhecer as piores pessoas que você pode conhecer na vida. Tem um cara assim que está ali só para realmente fazer o mal. Uhum. E é assim. Dentro da Legião é assim também. Aí você chegou, ingressou, mudou o seu nome, colocaram um nome ali falso. Uhum. Você começou, como que é a rotina dentro do exército? Que hora que vocês acordam, que hora que vocês dormem, treinamento, como que funciona? Tá. Vamos lá. Na época da seleção, né, na hora que eu entrei, realmente no dia seguinte eu já recebi meu nome, é, um nome falso, né, um nome que a Legião dá ali, um nome temporário. E ali na parte de seleção tem o horário, a gente ficava meio perdido, não sabia porque não tinha relógio, você não tem celular, não tem nada, então você não sabe que horas exatas, né, tá ali se passando. Mas a gente acordava, fazia o café da manhã, e aí sempre tem uns minutinhos ali para a galera que fuma ficar numa areazinha onde tem uma barra de tração, né, para você fazer uns exercícios e tudo mais. E depois disso a gente ia para a parte das entrevistas, todos os dias faxina, né, o tempo todo a gente está sendo empregado em algumas missões, é selecionado vai fazer uma faxina em tal lugar, você vai lá para a guarda ajudar no serviço. Então tinha esses serviços assim, né? Eu falo para quem se apresentou no Fornojan, em Paris. E depois, quando eu fui para Albânia, também era basicamente a mesma coisa, mas você já está num grupo muito maior. E ele é dividido por grupos, né, que tem o colete de cores diferentes. E a galera tá fazendo os testes físicos e tá avançando ali nas entrevistas motivacionais, no psicotécnico, na entrevista com a parte criminal e antecedentes. E aí você vai se tornando, com o passar dos dias ali, um pouco mais antigo, né? Você vai aprendendo como é a rotina. Então, acordou de manhã, tem o horário certo, tempo contado para tomar banho, tem tempo para fazer a faxina no quarto de manhã, horário do café da manhã, tem que se apresentar. Então, tudo é cronometrado, né? Você acorda, arruma a cama, faz a sua rasagem de lavagem, que a gente escova os dentes, lava o rosto, faz a barba, e aí se apresenta de manhã, tem a contagem. Depois disso, a gente tem as rotinas do dia ali, cada um é selecionado para trabalhar em um lugar. Tem gente que vai trabalhar no refeitório, na cozinha, vai trabalhar no Hotel da Legião, que fica em Marseille. Tem gente que vai fazer faxina dentro dos escritórios, né, dos birôs. E é assim, o dia a dia, entre as entrevistas, entre os testes, é assim, durante a seleção. Depois da seleção, a gente entra na fase de formação, né? Foi selecionado, você vai ali, vai virar um Rouge, vai ficar ali mais um tempo ainda em Albânia. Ali você já vai ser raspado a cabeça, já vai colocar sua farda, né? Você já está oficialmente entrando ali para a Legião, você vai ser aberta a conta no seu nome, vai fazer seu seguro de vida, seu seguro saúde. E ali você já está ingressando já para ser formado como legionário. Você não paga nada. Não, você não paga nada. Muito pelo contrário. Todos os dias que a partir do momento que você colocou o pé lá dentro, que você ficou um dia, você já está recebendo. Então, mesmo se você sair em qualquer parte da seleção, você vai receber o tempo que você ficou lá dentro. A não ser o cara que entra, pô, nada de cara ali, não, tchau, não tem, não pode. Não, ou fala volta amanhã, volta outro dia, ou ele não ficou. Ali o cara não vai receber nada. Uhum. É, e aí depois dessa parte da seleção,
você é direcionado para um regimento, né, que é em Castelnaudary. Ali é o 4e, né, o 4º Regimento Estrangeiro. E ali é o Regimento Escola da Legião. Ali você vai passar 3 meses e meio sendo formado como legionário em uma das 3 companhias de engagé volontaire. E nessas companhias de engagé volontaire, cada uma tem uma fazenda, né, onde você vai passar um mês ali passando pela formação inicial, onde tem todos os tipos de instrução militar, ordem unida, vai aprender a atirar, vai aprender sobre sobrevivência, sobre as técnicas de combate, francês, muito francês, vai aprender a história da Legião Estrangeira, é, e tem muita marcha e tudo mais. E depois do final desse um mês, tem a marcha do Cap Blanc. A marcha do Cap Blanc é a marcha que te faz realmente ser avaliado se você merece ser um legionário ou não. Então ali que muda o jogo. O cara que passa na marcha do Cap Blanc, ele recebe o Cap Blanc e ele é verdadeiramente agora um Cap legionário. Blanc é uma boina branca. É um capzinho aqui. Ah, quadradinho, então. Isso, é redondo, né? Redondinho aqui. É um Cap Blanc. No exército regular eles usam um Cap Noir, que é preto. A legião, os militares do ROM, que são os legionários primeira classe e os caporais, eles usam o Cap Blanc. Sim. Né? Isso é uma tradição da legião. E a partir de sargento, você usa o Cap Noir. E aí, depois desse um mês, onde você faz a marcha e recebe seu cap, você é oficialmente um legionário, né? E tem uma formatura para poder distinguir essa etapa. E aí depois você ainda passa mais 2 meses ali, 2 meses e meio, fazendo a continuidade da formação, né? Tem uma semana de tiro, que fica no local mais afastado do regimento. Tem uma semana que é um pouco mais light ali, que é no Formiguer, que é, se dependendo tiver neve, vai esquiar. Se não tiver neve, vai fazer bicicleta, vai fazer caminhada, orientação. É uma semana mais light, mas também é sugado, porque tem muita atividade de esporte. Vai passar por isso. E aí tem 2 semanas de um novo campo, né, lá na Ferme. A gente vai ficar acampado mesmo, sem ser dentro do prédio, da estrutura, você vai ficar no terreno. E aí, depois disso, acho que hoje ainda tem mais um outro teste de um módulo de agressivement também, não sei te dizer, mas antes de eu sair já estava tendo esse módulo. E depois disso você vai escolher uma das unidades de acordo com a sua classificação. Então, qual a dica? Fique bem classificado. Dê o melhor ali em todos os testes que for fazer. Testes tanto físicos quanto escritos, né? Seja esporte, seja o tiro, seja os testes escritos ou orais, né? O francês conta muito para isso também. E aí dentro da seleção você pode escolher o regimento para o qual você quer estar indo. Porque cada regimento, dependendo da turma, tem uma quantidade de vagas. E aí é sempre bom estar bem selecionado. Bom, aí tem uma... A galera fala muito assim, eu tenho que ficar preso lá dentro, ou se eu não gostar em algum momento eu posso sair. Como funciona? Então, o momento mais fácil para ocorrer esse desligamento é até ali os primeiros 6 meses, que é como se fosse um estado probatório. Né? Ele vai até um ano. Então, até um ano ali tem um estado... Os primeiros 6 meses é mais fácil, depois dos 6 até 1 já fica um pouquinho mais difícil, eles vão tentar te enrolar. Mas depois de um ano, existe uma forma de sair, mas eles nunca deixam a galera sair. E quem sempre quer sair nesse período antes de terminar o contrato acaba desertando. Você consegue sair, por exemplo, aos finais de semanas ou não? É sempre lá Sair do dentro? regimento, não, consegue. Durante a formação, não. Durante a formação, você está sempre dentro do regimento. Normalmente, dependendo da turma, da seção que estiver sendo formada, tem 1 ou 2 liberações durante a formação, só que você vai sair com a sua seção inteira, né, o seu pelotão inteiro ali, junto com os instrutores, todo mundo fardado, com a farda de saída da legião. Né, aí vai ter um tempo ali na cidade. Geralmente no formigueiro também acontece, da galera poder andar na cidade e tudo mais, mas durante a formação não tem saída. Depois da formação, quando você vai para o regimento, que aí você passa ali pela fase de especialização, né, o FTS,
que gira em torno de 2 meses, mais ou menos, e varia de regimento para regimento, de companhia para companhia. Mas depois que você terminou o seu FTS, que é a sua especialização, você entra na rotina do regimento. Você vai para alguma companhia ou para um esquadrão, e lá dentro você tem as liberações, né, a partir de sexta-feira depois do expediente até domingo à noite. Então, assim, é uma regra que às vezes muda. Por exemplo, tem regimento que permite estar saindo durante a semana, tendo que se apresentar na hora do réveillon, né? Ali 6 horas da manhã você tem que estar já dentro do quartel. E tem regimento que só permite isso para quem tem acima de 5 anos. Então, depois que você tem seus 5 anos de contrato, a sua vida muda na Legião. Ou que você passa a sous-officier, que é sargento, a sua vida muda. Aí você tem liberação, você pode sair todo dia depois do expediente, não precisa fazer a parte do apel na manhã, né, que é ali 6h15, 6h30 da manhã, dependendo do regimento, 6 horas. Tem uma contagem, né, para ver se ninguém desertou, se alguém está passando mal, alguém está doente, se teve algum problema durante a noite, etc. Todo dia de manhã, exceto finais de semana, tem essa contagem. Então, quando você chega aos 5 anos e já mora fora do quartel, ou então quando você chega ao status de sargento, ao posto de sargento, você não precisa mais participar dessa contagem. Então, é um pouco mais diferente a rotina. Nesse início, antes de começar a fazer missão, por exemplo, ser enviado para alguma missão, qual que é o salário da Legião? Bom, o salário da Legião, até o momento que eu saí, girava em torno de 1.700 a 1.800 euros. Tudo vai depender do regimento. Tem algum regimento que tem um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Também tem o tempo de serviço do militar, ele muda. E se ele está apto a receber uns bônus, né? Tem um bônus ali que gira em torno de 100 euros a 150. Então, por exemplo, ele é cabo, então tem um pouquinho a mais, né? Tem ali os proporcionais. Comida da Legião é boa? A comida é ótima. A comida é muito boa, Muito boa. muito bom. E o dormitório? É com quantos soldados? Como funciona? Durante a formação fica um pouco mais apertado, é um quarto ali mais cheio, né? Dividido entre beliches. Então sempre está um pouquinho mais cheio ali, a gente divide com 6, 8 no total. Depende da sessão. Se for uma sessão pequena, como foi a gente acabou, acho que éramos 22, por causa que na época a gente estava fechado, né? Tinham poucas pessoas que estavam se apresentando. Mas quando eu fiz como um instrutor, como um monitor, né, 3 turmas, girava em torno de 50 a 60 militares. Então já fica um pouco mais apertado no quarto. Mas depois, na companhia, no regimento para onde você foi designado, gira em torno ali de 4, 5, 3, Bem tranquilo. depende. Se tiver o efetivo completo, vai girar em torno de 4 a 5 dentro do quarto. Se não, vai sempre ter lugar sobrando. No meu caso, sempre tinha lugar sobrando nos quartos. Você chegou a ser enviado para alguma missão nesse tempo? Sim, fui para uma missão, fiz uma missão no Djibouti em outubro de 2023 até fevereiro de 2024. Paga mais? Paga-se bem a mais. O que você passou lá? A bala come mesmo ou não? Como é que Não, é? não, lá no Djibouti é treinamento, né? Existe hoje, por exemplo, missões como o Líbano, né? O Libão. O pessoal, inclusive, está lá agora. Lá é zona de guerra, né? Tá, você vê os vídeos, está tudo destruído. Então, assim, é uma situação diferente. Não tenho notícias de haver tido engajamento recente, mas sempre tem um risco muito maior. Mas lá no Djibouti é treinamento, é um quartel normal, a gente faz a rotina, faz o treinamento no deserto, né? Testa os veículos, faz o tiro real, por exemplo, para quem tem veículo blindado, né? Aí faz o tiro, né, com os veículos blindados, que não pode ser feito na França. Então ou então assim, tipo assim, tem uma dificuldade muito grande para fazer por causa do stand de tiro. Não é igual atirar com uma arma, atirar com um canhão, com blindado, é bem diferente. Então é feito isso lá no Djibouti. E por que você saiu da Legião? Bom, eu saí da Legião porque eu tive alguns problemas referente a uma agressão que eu sofri em 2022. De outro soldado? Sim, era um cabo. Nós éramos cabos, ele era um francês que já tinha tido muitos problemas com briga, com droga, já tinha sido pego 2 vezes com droga. E aí nesse dia a gente estava de serviço e ele do nada começou a brigar. Inclusive tem outro brasileiro que é testemunha, estava do meu lado. Ele me deu um chute de surpresa aqui no joelho, né? Eu sofri um entorse no joelho, tive uma fissura no menisco.
E a Legião nunca me deu apoio nenhum, né? Continuei minha rotina, fiz várias coisas, fiz estágios, tive assim uma recuperação no meio da minha rotina, não fiquei afastado nem nada. E aí sempre a dor no joelho vinha, só que eu era assim muito motivado. Eu queria passar a SUS-oficial o mais rápido possível. Eu tinha vontade de seguir, de sair oficial e acabei cagando pro joelho. Só que aí eu fui para a missão. E na missão eu desempenhava muitas funções, eu estava no pelotão de comando e logística. Por causa desse machucado no joelho, acabei fazendo um estágio de biromajor, fiz também BNSSAN, fiz piloto TMD, eu fazia diversas funções. TMD é transporte de material perigoso. E eu fiz BNSSAN, guarda-vida, tá? Para a galera que não conhece, tem que informar. Então, assim, eu fazia diversas funções na rotina durante a missão. E aí, sabendo que eu tinha o joelho que já tinha sido machucado e não consegui me recuperar, eu já tinha sido informado que eu não ia fazer o agressiman, que a gente passa no agressiman, tem uma- um percurso de obstáculo, estava procurando a palavra em português, um percurso de obstáculo que se chama voie d'inconsciência. É um percurso de obstáculos que chega a ser feito a 30, 35, 40 metros de altura, alguns obstáculos. Então, assim, é bem complicado para quem tem tipo de problema, a galera se machuca muito, tem morte recente, eu estava lá, na turma anterior tinha havido 2 mortes nesse percurso. E aí eu fazendo o estágio, que não estava previsto para eu fazer, eu senti o joelho, e aí no final, na quinta-feira, na quarta ou na quinta-feira, eu falei, olha, não tem condições de saltar. Eu não ia saltar, porque ou eu saltava e quebrava o joelho, ou eu dava nega. E aí eu preferi dar nega, preferi preservar meu joelho. E daí começaram os problemas, né? Quando a gente voltou para o regimento, eu esperei um tempo ainda para ver se ia melhorar ou não, não melhorou. Eu me consultei no médico, o médico pegou o laudo, pegou meu histórico, transcreveu tudo que já tinha sido transcrito no regimento, né, que eu não estava apto a fazer nenhum teste com cronômetro e tudo mais, porque você já tem o seu histórico. Lá, essa questão da medicina no regimento funciona. Toda vez que você se consulta, tem o histórico de todas as consultas, todos os problemas e tudo mais. E ali o meu capitão, eu estava em outra companhia, não estava na minha companhia. Ali o capitão, comandante da companhia, virou para mim e falou que eu estava mentindo. Jogou o documento na minha mesa, falou, não, você está jogando. E não era verdade. E ali eu saí tipo, de uma anotação XX para uma A e recebi um comentário que não foi bom, né, nesse quesito por causa que eu não passei no teste de agressimal, no estágio. E ele queria me enviar de novo. Só que como eu tinha um laudo, eu não ia de novo. E ele ficou muito chateado com isso. Ele me impediu de fazer esporte até o fim do mandato. E aí isso para mim foi assim, pô, como é que o cara sabe? Inclusive o médico colocou que eu tinha que treinar, tinha que fazer musculação, que eu tinha que fazer bicicleta, mas tudo no meu ritmo. Podia correr, mas no meu ritmo. Eu não podia forçar, porque tinha um problema que podia se agravar. Isso não foi respeitado. E aí eu continuei fazendo esporte dentro do meu quarto, fazia ali a flexão abdominal e o jeito que dava com elástico e tudo mais. E só me usava quando precisava. Então, isso aconteceu comigo, acontece muito, tá? Muito. Você não tem hora ali que eu sempre falo, é na sorte. Ah, pô, eu caí num lugar bom, não aconteceu nada disso. Pô, legal. E com certos militares que são, independente de ser bom ou ser ruim, cai num lugar que o cara quer sacanear, ele vai sacanear. E aí acabou a missão, eu voltei para o regimento, né? Tive um mês de férias. Depois das férias, eu continuei com um problema no joelho. Procurei o médico, procurei tratar. Me passaram os exames para fazer. E aí eu vi que eu estava com uma fissura no menisco. Fiz o exame lá, eu tive que pagar 500 euros para fazer o exame, com uma infiltração no joelho e tudo mais. E eu estava com uma fissura no menisco, ou seja, era real. E aí, decorrente disso, eu decidi que eu ia seguir para fazer um porta-planto contra o camarada que me agrediu. Tentei procurar o assessor jurídico do regimento,
não deixaram. Sempre quando a gente tem alguma demanda, né, alguma coisa que você quer pedir para o seu superior, a gente tem que fazer uma coisa que é chamada passar rapport. Então eu pedi um rapport com o responsável que estava lá no esquadrão na época, porque só estava uma base RE, não estava completo. E aí eu passei rapport por 2 motivos. Um era esse, que eu queria fazer o porte-plant, porque eu estava sendo prejudicado, a minha carreira estava sendo prejudicada ali dentro por causa de uma agressão que eu sofri, né? E me negaram. Eu não pude seguir, não pude fazer o porte-plant. E paralelo a isso, minha mãe também estava internada. Minha mãe tinha sido internada na UTI nas minhas 2 últimas semanas de férias, mas ela só falou faltando 3 dias para eu voltar para o regimento. Ela falou que não queria atrapalhar minhas férias e tudo mais. E aí eu solicitei a permissão para ir no Brasil. Eu ainda tinha vários dias de férias no ano disponíveis e eu não tinha nada específico naquele momento no regimento, porque o regimento estava em missão, eles estavam em Paris e meu regimento era no sul da França. E aí me foi negado também visitar minha mãe. E assim, para mim foi a gota d'água. Eu tinha voltado de férias recentemente, inclusive durante as férias eu tive uma proposta de emprego lá em Paris, que foi para onde eu fui depois. E ali, para mim, assim, eu não tive apoio nessa situação, inclusive é sobre essa questão de problema familiar, me negaram e acontece com muita gente lá dentro da Legião. Então, assim, conselho para quem quer se apresentar, saiba disso. O problema não é a Legião, não é a instituição. Eu amo ser militar, eu amo ser legionário, porque a gente não deixa de ser, né? É uma coisa que eu faria, né, para o resto da minha vida, porque eu amo isso. Mas o problema da Legião em si são as pessoas que estão lá dentro que querem fazer algumas coisas para te prejudicar. É a forma como o sistema foi, né, ele não é assim, mas ele é gerido de uma forma que não é muito legal. Às vezes o cara que é ruim ganha muita coisa boa e o cara que é bom que trabalha, às vezes fica ali sempre penando para ter o que quer, porque ele é super sempre explorado. Então isso acontece muito no meio militar. E como que é o clima? Porque eu imagino assim, vários homens, cada um tem seu motivo para estar ali, outros vêm fugindo de uma crise, outros vêm fugindo de uma guerra, outros com vários problemas e todo mundo ali longe da família. Como que é o clima dentro da Legião? Olha, a maior parte do tempo ali no início assim é bem tenso, mas a galera depois que entra na afinidade, se conhece, chega a ser bem divertido. Existem problemas, tá? Tem briga, tem muita briga, assim, em casos isolados, mas tem briga, porque nem sempre se casa, até inclusive entre brasileiros, já separei muita briga. Mas na maior parte do tempo a afinidade rola, é bem legal, sabe? Ver quando um grupo assim ele tá bem coeso, né? Um grupo ali, seja de 5, 8, 10, depende do tamanho do efetivo, legionários eles trabalham sempre juntos, têm as instruções sempre juntas, né? Com os mesmos cabos, os mesmos sargentos durante a formação, e depois também no seu pelotão no dia a dia. Então, quando isso tá bem engajado, é bom você ver que as coisas fluem, um ajuda o outro, todo mundo trabalha junto e assim flui. De modo geral, você aconselharia alguém que está no Brasil e não tem outra opção a entrar na Legião? Ou, por exemplo, até a pessoa que tem alguma outra opção, mas ela gosta do militarismo, a ir para a Legião? Você aconselharia? Cara, aconselho, mas eu aconselho primeiro aqueles que, se tiverem, né, se ainda não passaram por isso, para quem são mais jovens. Eu aconselho primeiro ao camarada servir no Brasil. Pô, Ricardo, passei ali dessa época, não servi. Pô, posso ir? Claro, pode. Mas é o que eu falo, quem serviu no Brasil sabe como funciona o militarismo, vai vir mais preparado, vai ser mais safo, vai ter noção de como se portar, o que fazer, como se vestir, atirar, por exemplo, é uma das coisas que a gente sabe, né? Muitas técnicas estão aprendidas no Exército, vai ser reaproveitado aqui. Então, assim, isso vai fazer você se destacar em muito. Pô, não servi no Brasil, não falo francês, mas eu quero ir. Posso? Óbvio, pode. Não só pode, mas se for a tua única opção,
Cara, deve. As portas estão abertas para todo mundo. Foi o que eu falei, não é porque eu tive um problema lá dentro que você vai ter. Não é porque o camarada ali também se destacou e cresceu e ficou para sempre na carreira que você também precisa seguir. Não. A Legião hoje ela é feita da seguinte forma: você entra, tem um contrato inicial de 5 anos. Pô, não me adaptei, não quero ficar. Você tem de 6 meses a 1 ano para sair. Ou muita gente sai quando termina a formação. O cara não se adaptou, ou então às vezes até tem algum problema, como aconteceu recentemente, o camarada tinha um problema de vista, a Legião desligou ele. Então pode acontecer dos dois lados, tá? Então ali esse período probatório é muito importante para o cara que quer continuar, pô, dá o gás ali e todo ano é refeita uma nova avaliação. Então o camarada tem que continuar dando gás. Pô, quero fazer carreira na Legião. Você pode ficar ali e se aposentar com seus, a partir dos 19, 20, 21, 25, depende de quantos anos você quiser continuar, vai continuando. Mas em média hoje deve estar, eu sei que sempre aumenta por causa da reforma da Previdência na França. Deve estar entre 19 a 21 anos de idade de serviço, de tempo de serviço, para poder se aposentar. E aí você vai pegar um salário ou proporcional ou 100%. Depende de tudo que você fez na sua carreira, né? Em quais quartéis serviu, se fez serviço na Guiana Francesa, se fez operação no exterior, se fez MCD, se serviu em Maiote. Então, cada um tem um cálculo e tem um perfil diferenciado. Mas é possível sim se aposentar pela Legião, né? De fazer essa carreira de 20 anos e se aposentar, podendo chegar até oficial. Bom, então o cara tem que ter saúde em dia, Saúde em aptidão dia, física, sim. Intelecto, um psicológico forte também, sim. vai ficar longe de todo mundo aí pelo menos no Uhum. início. Se ele resistir a tudo isso, tem um salário bom, 1.800 euros na França já é um salário Sim. bom, principalmente porque você não tem gasto com nada. Exatamente. Não paga aluguel, a comida só vai pagar ali final de semana ou alguma coisa que você quiser consumir a mais. No bar também ali da companhia, isso é uma coisa muito importante. O cara que vem para a Legião ele tem que estar realmente com um psicológico muito bom e não ser influenciável para o mal, tá? Para o bem, é óbvio, você ser influenciado para o bem é bom, mas para o mal, isso lá é péssimo. Porque o que mais tem é bebedeira. Então, bebedeira ali, quando você chega no regimento, que você tem a liberdade todo dia, acabou o expediente, vai para o clube para poder encher a cara. Ali tem muita gente que eu já vi que não bebia, que não fumava, virou fumante e alcoólatra. Então, assim, é todo dia bebendo. Então, tem que tomar muito cuidado e fazer muita atenção com isso. Bom, espero que você que está no Brasil, agora você já tem um norte já. Você já não vai vir descalço, você já sabe já se é para você ou não. Ricardo, muito obrigado Tamo junto, irmão. Que pelo seu nada. testemunho. Não é todo mundo que fica confortável em falar, eu já tentei gravar com várias pessoas, mas ele falou, não, Giovanni, eu quero ajudar a galera que está lá no Brasil e tal. Então você já tem esse norte. Agora já deixa aqui nos comentários se é para você ou não, se inscreve aqui no canal e eu vou deixar também a rede social do Ricardo aí, que agora ele está numa nova vida aqui na Itália. Ele está morando na Itália, saiu da França e está aqui na Itália, passando um deserto, né? Uma nova língua, nova experiência. E migrou de novo. O cara tá ficando profissional em imigração. Falta você vir pra cá. Obrigado, pessoal. Tamo junto. Tamo junto. Até o próximo vídeo aí. Valeu.